Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de arrebanhar o gado que estava alongado no cerrado e deixar tudo preparado para pegar a estrada com a boiada assim que romper a madrugada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está chamando a companheirada para ajudar na apresentação desta função novidadeira, que começa agora com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Faltando agora só mais 2 meses de serviço para mandar o 2022 para os arquivos da história, o companheiro fazendeiro está pelejando para enxergar o horizonte lá do outro lado daquela ponte, mas está difícil por causa do poeirão que o gado está levantando no estradão. Pois então, para ajudar a amiga pecuarista nesta precisão, a gente anuncia a apresentação da nossa coluna sobre o mercado futuro com o zootecnista Douglas Coelho, da Radar Investimentos. E o assunto de hoje é a consequência da inapetência da população na negociação dos contratos de boi gordo e também do milho. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou sócio da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve resumo semanal dos mercados do boi gordo e do milho. Bom, os mercados tiveram alguma semelhança, né? Os dois mercados passaram por uma semana até mais calma do ritmo de negócio. Pelo lado do boi, foram dois fatores, né, que travaram o fluxo das negociações. Por um lado, a gente viu a indústria fazendo tentativas de compra ao redor de 275, 280 aqui em São Paulo, mas essas tentativas não foram eficazes, não tiveram sucesso. O pecuarista deu um passo para trás e não quis negociar. Isso travou o fluxo de negócio. Outro ponto também que colaborou para esse ritmo mais fraco foram as próprias eleições, né? O pecuarista também com determinado receio da questão política acabou não desovando parte desses animais ou preferiu esperar as eleições para tentar tirar um pouco mais dos lotes do coxo, negociar mais esses animais adiante. Que a gente tem uma expectativa de uma exportação relativamente forte para outubro, 192, 195 mil toneladas, é bem próximo do que a gente tem das 203 mil toneladas que houve em agosto e setembro, mas no mercado interno a gente tem visto que tem acontecido mais promoções, tanto no atacado quanto no varejo, para poder escoar a produção. A população doméstica está bem sensível a preços altos, então para poder escoar parte desses estoques, tem acontecido sim promoção e recuos de preço, né? No nosso atacado aqui, nossa referência tem recuado 10 centavos praticamente a cada semana. Hoje, nossa referência da carcaça casada está mais próxima de 18,36 por quilo. Bom, pelo lado do milho, a gente viu uma semana de forte volatilidade no dólar. Essa volatilidade não contaminou o mercado do milho, justamente porque o mercado também estava mais travado, né? No segundo semestre, a gente sempre fica bem atento ao dólar, porque é ele que mexe na paridade dos portos e também dá o tom de alta ou de baixa nas cotações do milho, mas nessa semana, com nenhum consumidor querendo formar estoques ou produtores também desovar parte da sua produção, as cotações ficaram praticamente estáveis. O que a gente tem aqui em São Paulo são cotações ao redor de R$ 84,00 por saca. Bom, pessoal, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Um bom trabalho a todos e contem conosco aqui da Radar Investimentos. Até mais! Conforme tinha ficado combinado desde antes de o serviço ser começado, a gente vai dando continuação na função, fazendo a conferência do sortimento, da procedência e da cotação dos insumos de maior consumo para o fazendeiro brasileiro. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer hoje um pouco da situação da soja, tanto no Brasil, segundo os relatórios da Conab, quanto para o que nós vemos nos Estados Unidos em relação às exportações, aí, segundo o último relatório do USDA. Bom, a semeadura de soja tem avançado bastante no Brasil, onde a gente vê aí até esse último período de outubro, né, a Conab apontando para 21,5% da área total já semeada no país. É um decréscimo em relação à última safra, de 23,7%, que a gente tinha no mesmo período, mas ainda indo em bom caminho, né, para a semeadura. O que a gente vê na situação do Mato Grosso, uma situação bastante ok, né, para semeadura. A gente está vendo aí 41,4% da semeadura já realizada, onde observamos, né, algumas ressemeaduras em algumas cidades, mas uma questão bastante pontual. O clima tem auxiliado bastante, né, para o desenvolvimento dos trabalhos em campo no estado do Mato Grosso.
Já no Paraná, nós observamos aí um excesso de chuvas no último período que acabou interferindo, né, na qualidade do plantio, né, da soja, da semeadura da soja no estado. Que a gente viu aí até 17/10, 33% da área já semeada no estado. E, segundo o DERAL, né, 95% da área de soja apresentavam ótimas condições. Isso é um decréscimo de 3 pontos percentuais em relação à última semana, muito impactado por causa desse excesso de chuvas. Até a semana anterior também não víamos, né, registros percentuais de áreas ruins. E já estamos agora de 2 a 3% das áreas apresentando aí algum problema na semeadura. De modo geral, né, a condição hídrica no país tem beneficiado a semeadura de soja e as lavouras têm apresentado aí baixa restrição hídrica, né, sendo bastante favorável aí a semeadura da soja. O que a gente espera, né, segundo a estimativa da Conab de outubro, é uma produção de 152,35 milhões de toneladas para a próxima safra, né, 2022-2023, que, se o clima continuar ajudando aí nos plantios de soja, será uma safra recorde. Já para os Estados Unidos, nós observamos aí 80% da área total de soja produzida já em colheita, né, já sendo colhida. A expectativa deles era que para esse período atingisse 77%, então um acréscimo de 3% para a área. Em relação aos embarques, né, a exportação, nós vimos aí 2,8 milhões de toneladas embarcadas até o momento, contra 1 a 2 milhões que eles estavam projetando para esse mesmo período. E, quanto ao destino, 75% dessa exportação dos Estados Unidos tem ido para a China. O país ainda enfrenta alguns problemas de logística, alguns questão de transporte, principalmente devido à seca da região do rio Mississippi, porém, eles estão aí com as suas exportações em ritmo bastante acelerado para o período. Bom, o que eu tinha para trazer hoje era isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E o Terra Viva DBO na TV faz aqui um intervalo ligeiro, mas volta dentro de mais alguns instantes. Aguarde. Com mais uma queda no preço pago pelo laticínio, e em cima do chapéu o céu está ficando cada vez mais cismento para o companheiro produtor de leite brasileiro, que já está muito ressabiado a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado. O caso é que, tendo ainda uma fileira de trapeiras relativamente velhas que não foram resolvidas, como a inapetência do consumidor e a disparada no custo de produção, o setor agora enfrenta outras encrencas novas que estão aparecendo quase todo dia para deixar a lida mais complicada, como é a questão, por exemplo, do recente aumento da importação. Pois então, tendo sabedência da urgência do fazendeiro de adquirir informação de qualidade para não perder o rumo e não deixar sua propriedade sair do prumo, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da função interneticamente, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição para atender a gente. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês. O prazer é nosso. Ô, Walter, o que foi que aconteceu com o preço pago ao produtor agora em outubro pelo leite entregue na usina no mês passado, hein? O leite baixou de novo, Sidney. Foram 20 centavos na média Brasil do CPE. Então, e depois de mais essa queda, como é que está o preço de hoje, né, em relação a essa mesma época do ano passado, Walter? Então, o preço médio de outubro ele ficou em 2,85, né? Outubro do ano passado estava um momento bem difícil para o produtor, ele estava em 2,33. Então, ainda com essa baixa, nós estamos 22% acima do ano passado. Só para fazer um comparativo, a soja, no mesmo mês de outubro, em relação a outubro do ano passado, está 13,5% mais cara e o milho 8,5% mais barato. Então, o milho está mais barato do que o ano passado, a soja está mais cara 13%, mas o leite está 22% mais alto. Bom, ô Walter, a primeira parte da explicação para essa situação atual é a fraqueza da demanda por leite e derivados no país, né? Por que que o consumidor brasileiro continua desaparecido e alongado do mercado? Os preços estão muito altos lá na ponta, né? Eu falei que o preço ao produtor está 22% mais caro do que no ano passado. Se a gente pegar o HT e a mussarela na gôndola ao consumidor final, tá quase, um e outro estão quase 30% mais caros. Então, é uma inflação grande aí de mês contra mês de 30% aí ao consumidor final.
e por isso ele começa a recuar nos volumes de compra, né? Bom, dá para sustentar ainda alguma esperança de melhora no consumo de laticínios nesse restinho de ano aí, Walter? Sidney, apesar dessa inflação alta, nós temos algumas variáveis aí da economia que dão sinais positivos, né? A massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, né? A taxa de desemprego, a taxa de vendas do setor de serviços está subindo. Eu diria que talvez tenhamos um pouco de sustentação, não muita, mas um pouco de sustentação em função dessa economia se recuperando. Muito bom. Agora, se o enfraquecimento do consumo está atrapalhando bastante, né? O aumento da oferta também não está ajudando o lado do produtor, né, Walter? O que é que está acontecendo agora com a produção de leite nas principais regiões do país, hein? A gente tem o Sul caindo, né? O Sul já teve seu pico de produção e está caindo. Minas e Goiás estão começando a ter chuvas, então a produção começa a reagir mais para o final do ano. Então, assim, aqui para cima, Minas e Goiás, a gente tende a ter mais leite até o final do ano e isso tende a dar uma cedida aí no mercado, né? Falando ainda em oferta, né, Walter? Por que as importações brasileiras de leite e derivados aumentaram tanto assim na comparação com o ano passado, hein? Ontem eu vi uma conta, eu estava lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, num encontro aí do setor. Nós estamos mais ou menos com preços 50 centavos, 22% a mais do que no ano passado, como eu falei há pouco, preços ao produtor. No mercado internacional, o ano passado, nesse mesmo momento, nós estávamos com preços aí de 4.200, 4.300 dólares por tonelada. Hoje ele está em 3.200, então nós estamos com preços do mercado internacional 1.000 dólares abaixo. Então a importação está bem mais barata do que no ano passado, bem mais competitiva, e por isso os volumes estão subindo tanto, né? Quer dizer, isso, o resultado disso é que as importações devem continuar aumentando, Walter? Elas devem continuar competitivas. Esse mês, a gente tem o dado preliminar, elas estão caindo 7% em relação ao mês passado, mas ainda assim os volumes são bem grandes. Eu diria que elas tendem a cair, mas ficar com volumes altos em relação principalmente ao que a gente importou nesse mesmo momento do ano, o ano passado. O que é que deve acontecer no mercado internacional daqui para frente, Walter? O mercado vai perder sustentação, Sidney. China está deixando de comprar porque a sua produção local está crescendo e eles estão bastante estocados. Produção internacional, aí, olhando 2022, 2023, está dando uma leve subida, aí, uma pequena recuperação. Preços do petróleo estão cedendo, né? O petróleo tem muito a ver com o preço de derivado lácteo, então a gente tende a ter pouca sustentação, preços mais baixos no mercado internacional. Muito bom. Ô, Walter, agora vocês estão facilitando aí no Milk Point, né, o acesso do produtor ao Milk Point Monitor, né? Como é que isso funciona, hein? O Milk Point Monitor, ele traz todas essas informações de mercado bem mastigadas aí para o produtor. O que a gente está fazendo agora? A gente está franqueando o acesso ao produtor via o laticínio para quem ele vende o leite ou via a empresa de insumo, de fertilizantes, de medicamentos das quais ele compra, né, insumos. Então a gente tem aqui o telefone da Carol, que é o nosso contato aí para o Milk Monitor, e as empresas interessadas em disponibilizar o monitor aí para os seus produtores de leite, os produtores que elas atendem, estamos à disposição aí. É informação de mercado para o produtor num tempo certo aí para o produtor conseguir se planejar. Pois é, do jeito que estão as coisas, informação é insumo fundamental para o produtor de leite hoje no país, né? Ô, Walter, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, mandar um grande abraço para você, para todo mundo aí do Milk Point e até uma próxima vez. Nos falamos, Sidney, eu agradeço bastante a oportunidade, um grande abraço a todos e ótimo fim de semana. Abraço para você também. E veja a seguir, com o procedimento traiçoeiro da China para derrubar o valor da nossa carne bovina e com o consumidor brasileiro alongado do mercado por motivo de grave falta de dinheiro, a nossa praça boiadeira está atravessando as horas derradeiras do mês, largada na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um caquinho. Aguarde.
Estamos de volta e com o tempo seguindo o seu procedimento costumeiro de apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é mais ligeiro, o 10º mês do 2022 já está praticamente vencido. Mas, apesar do avançamento do calendário, o caso que está sendo acontecido no nosso mercado pecuário é de febre paradeira na negociação e despencamento da cotação. A primeira parte da explicação é o comportamento do consumo aqui no nosso próprio terreiro, que normalmente melhora no trecho derradeiro do ano, mas que até agora está contrariando a previsão. Com o salário do trabalhador brasileiro cobrindo um pedaço do mês cada vez menor, nestas horas atuais, o que sobrou do dinheiro do último pagamento é só uma doce recordação guardada no coração. E o povo já está sendo obrigado, de novo, a ficar satisfeito com arroz, feijão e ovo. E repare o companheiro boiadeiro que de tudo o que já foi feito para tentar fazer a freguesia voltar para o balcão do açougue, nada fez efeito. E o que está acontecendo é que o dono do estabelecimento continua padecendo de solidão, enquanto a mercadoria está parada na câmara fria. Ainda a respeito da demanda, mas olhando agora lá para fora, o caso que está sendo passado é que a China, que é o maior comprador mundial da carne bovina brasileira, está numa baita trapeira por causa do enfraquecimento da sua economia. A primeira questão é que eles ainda estão batendo cabeça no enfrentamento da pandemia de Covid-19, com o fechamento total das regiões onde a doença manifesta a sua presença, provocando uma forte queda no consumo. E o resultado é uma paradeira geral do mercado. Acontece que, para continuar sendo um dos maiores importadores de quase tudo no mundo inteiro, incluindo carne, o gigante oriental precisa continuar exportando muito. E o negócio ficou complicado para o lado deles, porque todo o comércio internacional também sofreu um forte esmagrecimento. Aí, com o sapato cada vez mais apertado, o comprador chinês está encostando a faca no peito do exportador e ameaçando diminuir as suas encomendas. E com esse procedimento traiçoeiro, ele está conseguindo derrubar substanciosamente a cotação do produto brasileiro. Esta conjuminação baixista está prejudicando demais a negociação aqui no nosso mercado, começando pelo comércio atacadista de carne sem osso, onde o preço médio dos cortes comercializados caiu 0,4% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o setor varejista registrou quedas de 0,1% nas Minas Gerais, de 0,8% no Paraná, enquanto no Rio de Janeiro o caso foi de uma alta de 1,3%. E em São Paulo a média ficou estável, isso no mesmo período considerado, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, a semana foi terminada com mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em todas essas praças a arroba caiu. A lista das 10 estados foi encabeçada pelo Espírito Santo, onde a queda foi geral, com o boi voltando para R$ 266 e a vaca para R$ 256, a prazo e livre do Fundo Rural. No Triângulo Mineiro, a fêmea escorregou para R$ 239,50. No sul da Bahia, a vaca recuou para R$ 257. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea piorou para R$ 241,50. Em Dourados, o boi baixou para R$ 258 e a vaca para R$ 238,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o preço novo do macho é R$ 236,50 e o da fêmea R$ 226,50. Na região norte, o boi desandou para R$ 248 e a vaca para R$ 233,50. E no sudoeste do estado, o macho sai agora a R$ 236,50 e a fêmea a R$ 225,50. A vida andou e tantos anos a gente já passou nessa lida e a estrada que outrora parecia desconhecida e assustadora, em descidas enganosas e subidas desafiadoras, agora já foi vencida no fio da enxada e nos cascos da boiada. Pois assim a nossa casa foi construída e se ela ficou tão bonita e vistosa por dentro e por fora, isso é porque aqui todo mundo é companheiro e o serviço a gente faz com um pedaço do braço e outro da mão, mas usando sempre de janeiro a janeiro o nosso coração inteiro. Conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, e os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, já estão saberizados, a gente tem esse costume de todo dia terminar a nossa apresentação com estas prosinhas rimadas, que eu escrevi na intenção de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira.
para não deixar ninguém estragar o que os nossos pais, avós e bisavós demoraram tanto para nos ensinar, né? Aí o povo começou a gostar e pedir para recitar de novo, até que apareceu a ideia de ajuntar tudo e publicar, e foi desse jeito que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga quiserem ter um exemplar, ou logo a coleção inteira, para deixar aí no banquinho ou na cabeceira, e não sabe como proceder para comprar, podem me procurar no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E estando vencida a lida de mais um dia, a comitiva anuncia aqui a sua despedida ao povo desta freguesia, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo, não esqueçam de votar e até lá então.